Pessoal, boa noite a todos vocês. Nós estamos agora mesmo iniciando o nosso programa Conselhos Pastorais. Hoje eu quero tratar com vocês do tema, é um tema muito importante, o tema falsos irmãos. Esse tema é importante porque é uma realidade que em todas as igrejas há pessoas que não são convertidas. Dificilmente você vai encontrar uma igreja local, em que todas as pessoas que estão filiadas em sua membresia são realmente ou verdadeiramente convertidas, regeneradas. Jesus Cristo nos ensinou sobre isso, quando ele fala que até mesmo falsos mestres podem estar à frente de uma igreja. Ora, se há pastores que são, na verdade, lobos devoradores, lobos em pele de ovelha, que dirá então da membresia comum? É claro que no meio do povo de Deus há também lobos disfarçados de ovelhas. Então, essa é uma linguagem que representa os falsos crentes, os falsos irmãos. E a Bíblia tem algumas passagens que tratam sobre isso. Eu quero citar rapidamente para vocês apenas algumas essa noite, começando com o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, texto de Gálatas 2, verso 4, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte, ouçam o que diz a Escritura Sagrada, Gálatas 2, verso 4. E isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Aqui, o apóstolo Paulo já estava retratando a realidade de falsos irmãos na igreja. Estes homens, Paulo diz, eles chegaram na igreja como se fossem verdadeiros convertidos do Senhor Jesus e se introduziram assim na igreja, fazendo parte da igreja, mas na verdade eram falsos irmãos. Ele usa bem essa expressão aqui para caracterizar estes homens que não eram de fato regenerados pelo Senhor. Na carta aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, também nos é dito o seguinte, capítulo 11, versículo 26. O texto diz: em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre os falsos irmãos. Veja, mais uma vez, Paulo usa a expressão falsos irmãos. Ele está retratando aqui, no capítulo 11, os vários sofrimentos que ele enfrentou como servo de Deus, como apóstolo e missionário de Cristo, para levar a palavra do Senhor adiante, né, como um bom missionário. E ele começa, então, a enumerar aqui, a destacar vários tipos de sofrimento que lhe acometeram. E um destes sofrimentos, ou perigos, como ele diz, foi o perigo de estar no meio de falsos irmãos. Entre falsos irmãos é a expressão que ele usa aqui. Em perigos entre os falsos irmãos. E, finalmente, na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, aqui no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. O texto diz, 4,14, Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Esse Alexandre, que o apóstolo Paulo menciona, foi um homem que esteve no meio da igreja e que se passou por algum tempo como um dos irmãos ali entre os eleitos de Deus. Mas este não era um dos eleitos, ele era um falso crente, um falso irmão. Portanto, a Escritura assevera muito o perigo que há
entre os falsos irmãos. A grande questão é o seguinte: o que fazer com os falsos irmãos, entre os falsos irmãos? Como o pastor deve lidar com pessoas não convertidas, os falsos crentes? Quais são as atitudes? Eu quero ilustrar essa aula de hoje baseada numa realidade que se passou na vida do reformador João Calvino. Eu quero ler um trechinho da vida de Calvino, um trecho que retrata exatamente um problema que Calvino teve com uma pessoa que se dizia cristão, mas na verdade era um falso cristão, um falso irmão, e como Calvino, pastor de Genebra, lidou com ele. Esse trecho foi escrito por Teodoro Beza, e essa é a biografia de Calvino, uma das mais excelentes biografias de Calvino. Eu quero ler um pedacinho desse texto com vocês e tirar daqui as lições dessa nossa aula de hoje. Mas lembrando a vocês que o que nós vamos apresentar aqui, nós não estamos de maneira nenhuma esgotando as explicações. Eu apenas quero tirar daqui as explicações, parte do que se deve fazer, parte de como o pastor deve lidar com falsos irmãos na igreja. Então o texto diz assim: Calvino teve, além disso, nesse mesmo ano, uma dupla causa de ansiedade, tanto no país como no exterior. Um indivíduo velho na maldade, embora ainda jovem em anos, tendo retornado a Genebra, seu lugar de origem, depois de ter andado com um falso eremita na França, começou a fazer uma grande profissão de piedade. Calvino, que era um sagaz e hábil juiz de caráter, se é que algum homem foi, logo viu através dele e começou a admoestá-lo, gentilmente no início, depois com mais liberdade, até que sua conduta na congregação foi distinguida por insolência e ambição. Ele não suportou tal reprovação adequadamente e se esforçou para garantir a ajuda e o favor zeloso daqueles que geralmente eram condenados por Calvino por causa dos seus vícios. Com a morte de um dos pastores, Troillet esforçou-se abertamente, com a ajuda de seus amigos, para angariar o cargo de ministro do Evangelho quando a nomeação de um sucessor estava sendo considerada. Até aqui, eu acho que dá para a gente fazer uma boa meditação sobre esse ponto aqui de destaque nessa parte da biografia de Calvino, escrito por Beza. Olha, esse caso aqui envolve o reformador Calvino e um homem chamado John Troillet. Esse homem causou problemas na igreja de Genebra. Beza, ele coloca aqui, antes de tratar o caso, ele faz uma advertência, lembrando que esse homem já era conhecido em sua maldade. Então, não se tratava de uma pessoa desconhecida, primeiro ponto. Era uma pessoa que já tinha um certo histórico. Então, isso já traz à lume alguns pontos de observação importantes para um pastor quando ele vai lidar com falsos crentes, com falsos irmãos, né? Veja o primeiro lugar, veja o histórico dele. Se essa pessoa já era conhecida na igreja ou na comunidade, se essa pessoa já tem um histórico que pode ser examinado, isso é muito importante que o pastor o faça. Ora, é muito comum pessoas não convertidas, mas que buscam alguma proeminência, algum destaque, buscam conquistar algum favor da igreja, se aproximar de alguém na igreja, fingir que são cristãos, porque, na verdade, para alcançar o que desejam, precisam ser parte da igreja. E essas pessoas, então, se submetem à falsa profissão de fé, ou seja, afirmam-se homens piedosos, cristãos, para então conseguirem o que realmente querem. Então é preciso conhecer o histórico das pessoas. Às vezes isso é possível, às vezes não é possível conhecer, mas muitas vezes é possível conhecer. Agora, note bem algumas características de Calvino como pastor que nos ajudam a entender bem esse drama aqui. Primeiro, a sua sagacidade. Esse homem, diz aqui Teodoro Beza,
ele havia retornado para Genebra, que era a terra de origem dele, a terra natal dele, e ele começou a fazer uma grande profissão de piedade, isto é, ele chegou lá em Genebra, foi para a igreja genebrina, que Calvino era um dos pastores, o principal pastor, e então ele começou a demonstrar uma vida de piedade. Ele começou a demonstrar que era um cristão verdadeiro. Ele se esforçou para demonstrar diante das pessoas que era um fiel servo de Cristo. Ele fez tudo aquilo, como diz Teodoro Beza. Agora, o primeiro ponto, a sagacidade de Calvino em observar estas coisas. A própria narrativa aqui de Beza diz que Calvino era um sagaz e hábil juiz do caráter. Ou seja, Calvino foi um pastor experiente, apesar da pouca idade dele, mas as escrituras, o seu estudo, a sua vida voltada para Deus, a sua real devoção ao Senhor, fez de Calvino um homem de grande perspicácia no exame de outras pessoas. Isso, claro, não é simplesmente algo que se adquire com esforço, através do estudo, através de técnicas, etc. Mas certamente há um dom de Deus aqui. Ou seja, há algo que Calvino recebeu do Senhor para ter essa perspicácia em observar algumas situações, a conseguir extrair da alma, extrair do olhar algumas verdades que não estão ali, pelo menos aparente para todas as pessoas, para as pessoas comuns. Então, Calvino era um hábil juiz do caráter. A sua sagacidade, aqui olhando de forma positiva, levou Calvino a desconfiar daquele homem e de que a sua piedade, na verdade, era uma falsa piedade. Não era uma piedade legítima dos filhos de Deus, das pessoas convertidas, mas uma piedade fabricada com interesses outros, com interesses que não eram dignos. Então, o primeiro ponto aqui a ser observado no pastor é que ele precisa ter essa perspicácia na observação. Ele precisa ser um bom observador das pessoas. Essa leitura inicial que você vai fazer a partir do histórico da pessoa é importante. Mas se você não tem esse histórico à sua disposição, se você nada sabe sobre aquela pessoa que está chegando na igreja e que se diz crente, é preciso que você tenha, então, o cuidado de examinar aquela pessoa com profundidade. A perspicácia, a sagacidade de examiná-la, de olhar para ela, de ver os seus atos, de ver o seu testemunho, de buscar no interior das suas palavras, dos seus atos, a verdadeira motivação disso tudo. Calvino tinha essa capacidade. Calvino tinha essa habilidade, seja natural, seja parte da sua própria, do seu próprio conhecimento do homem, mas o fato é que Calvino tinha essa perspicácia em saber examinar uma pessoa. Eu acho que Beza usou muito bem a expressão juiz de caráter, a habilidade de julgar o caráter de alguém verdadeiramente. Claro que isso nem todos os homens vão ter essa habilidade, mas todos os pastores precisam ter pelo menos um pouco disso. E aqueles que não têm precisam treinar essa habilidade e orar a Deus que derrame sua graça, porque ele é o guarda da igreja. O pastor é o guia espiritual do rebanho, é aquele que zela pelas almas da igreja. E se há uma coisa estranha no meio do rebanho de Deus, certamente a luz vermelha deve ser acendida, de alerta. E essa luz vermelha só será acendida se o pastor tiver esse dom, ou essa capacidade, essa habilidade da sagacidade em examinar o caráter, examinar os atos, examinar as palavras. Calvino tinha esse dom. Mas uma outra coisa importante que Calvino soube foi, com esse dom, essa capacidade ou habilidade, ele pôde então identificar na igreja de Genebra muitos que se diziam crentes,
mas na verdade eram falsos irmãos, eram descrentes. Calvino teve essa habilidade. Esse caso de John Troilus não é o único na Igreja de Genebra. Pelo contrário, este é mais um caso. Houveram outros tantos casos em que Calvino, habilidosamente, guiado pelo Espírito de Deus, tratou de casos assim, usando Calvino de sua instrução e do seu cuidado pastoral com o rebanho, para proteger a igreja do Deus vivo contra as ameaças, especialmente por falsos indivíduos que se diziam cristãos. Então, identificar os falsos irmãos é um ponto positivo. E ao identificar estes falsos irmãos, é necessário que, conforme Beza diz aqui, o que Calvino fez foi admoestar esse indivíduo de modo gentil, a princípio. Ou seja, assim que Calvino observou naquele homem, Troilus, observando o seu caráter e as falhas que Calvino via ali, as inverdades que eram visíveis para Calvino naquele homem, Calvino chama e começa a admoestá-lo de maneira, diz Beza, gentilmente no início. Ou seja, como um bom pastor, Calvino chama esse homem, que se dizia membro da igreja, cristão, e começa com muito amor a admoestá-lo. Isto é, os erros que Calvino percebeu nesse homem começaram a ser colocados diante dele. E Calvino certamente chamou esse homem a confessar os seus erros por amor a Cristo, ao Evangelho e à Igreja do Senhor, e assim ser restaurado. Então, o primeiro ato que nós somos apresentados aqui, neste exemplo de Calvino, é que o pastor precisa, é sábio que o pastor, ao identificar um caso assim, procure imediatamente chamar tal pessoa e admoestá-la, e tratar com ela sobre esse assunto, de maneira gentil, de maneira dócil, de maneira pastoral, amorosa, cuidadosa, zelosa, porque essa pessoa precisa saber que o pastor está procurando o bem dela. O pastor está identificando uma falha no seu caráter, uma falha nas suas reais pretensões, uma falha nas motivações daquela pessoa, e ele quer ajudá-la. Então, é necessário que o pastor admoeste gentilmente a princípio. Talvez algumas pessoas, ao notar um caso assim, a primeira coisa que façam é já chegar de uma vez para resolver a coisa. Isto é, já chegar, como se diz no popular, com os dois pés no peito. E essa não é a maneira pastoral de agir. Nós desejamos a restauração das pessoas, mas precisamos lidar com as pessoas de maneira pastoral. Afinal, somos os guias e líderes da Igreja de Cristo. Somos os homens que Deus chamou e preparou, vocacionou para guiar a Igreja de Deus. Então, se há alguém ali que está fugindo dos padrões e que identifica-se nele falhas no caráter, falhas morais, ele precisa, num primeiro instante, ser admoestado. Mas o segundo ponto é que Calvino passa de admoestações gentis e amorosas para exortações mais firmes. Então, nós já estamos numa segunda rodada de admoestações, agora com exortações mais duras de Calvino, mais diretas de Calvino e mais decisivas também para que esse homem mudasse o seu comportamento, se arrependesse dos seus pecados, confessasse seus pecados diante de Deus e da igreja, para então receber o perdão. Beza diz o seguinte, ele diz, logo viu através dele essas falhas e começou a admoestá-lo, gentilmente no início, depois com mais liberdade, isto é, a segunda rodada de admoestações, já que subentende-se aqui no texto de Beza que Calvino passou algum tempo admoestando gentilmente esse homem, mas depois, vendo que as admoestações mais suaves, mais gentis, não estavam trazendo benefício à igreja, e aquele homem não se arrependia, não confessava o seu pecado, Calvino vem agora com
exortações mais duras, mais firmes a John Troilert, para que ele se arrependa, para que ele reconheça o seu próprio erro e pecado e coloque-se diante de Deus, pedindo e suplicando o perdão, pedindo misericórdia do Senhor. Esse é um ponto interessante. Agora veja, por que esse homem, John Troilert, ele de fato é considerado e provou-se mesmo que ele era um falso irmão? Veja, não é só porque Calvino percebeu, viu ali coisas que pouca gente via. Não é porque Calvino viu a falsidade daquele homem na sua pública profissão de fé. Não é porque Calvino viu que a piedade dele era mentira, era uma invenção, era uma encenação. Não foi apenas por isso. É porque mesmo depois de ser exortado, esse homem demonstra quem de fato ele é pelos atos deles. Ora, os falsos irmãos podem ser revelados de alguma forma. E aqui nós vamos ter pelo menos 3 pontos aqui para considerar John Troilert como um falso crente. Beza diz que depois que Calvino começou a exortá-lo com mais firmeza, não é? A conduta dele na congregação foi distinguida por insolência e ambição. Ou seja, Calvino estava diante de um membro da igreja que tinha grandes ambições e, além disso, uma conduta insolente no meio dos irmãos. Ele não era uma pessoa submissa à voz pastoral, já se foi provado. Em segundo lugar, o que tinha de fato no coração dele e o que havia levado esse homem à falsa piedade era a ambição que ele tinha. Ele buscava algo na igreja. Ele buscava algo que só poderia ser adquirido se fosse membro da igreja. Então, o primeiro ponto de destaque que comprova que o John Troilert era de fato aquilo que Calvino havia detectado nele é essa insolência e essa ambição que se foram provadas. Beza diz, ele não suportou tal reprovação, a reprovação de Calvino, ele não suportou tal reprovação adequadamente e se esforçou para garantir a ajuda e o favor zeloso daqueles que geralmente eram condenados por Calvino por causa dos seus vícios. Então nós temos mais 2 motivos aqui para destacar que este homem, de fato, ele era tudo aquilo que Calvino dizia sobre ele. O segundo desses pontos, o primeiro é a insolência e a ambição, e o segundo é o fato de ele não aceitar a admoestação pastoral. Quando Calvino o admoesta gentilmente, ele não aceita a admoestação. Depois, quando Calvino vem com mais firmeza, com mais dureza, igualmente ele não aceita estas exortações de Calvino. Beza diz que ele não aceitou a reprovação de Calvino sobre ele de maneira adequada. Isto é, como uma ovelha precisa ouvir a voz pastoral. Isso demonstra que tal indivíduo ele não era um cristão nascido de novo, um verdadeiro cristão, um homem nascido de novo. E em terceiro lugar, nós temos aqui, primeiro, o seu comportamento insolente junto com a sua ganância. Segundo lugar, nós temos neste homem um homem que não se submete à voz pastoral, à exortação pastoral. E em terceiro lugar, ele passou a se juntar com pessoas que, como ele, eram reprovadas por Calvino, apesar de ainda estarem na igreja. Isto é, ele passa a formar um grupo daqueles que estão insatisfeitos contra o pastor para conseguir uma certa força no meio da igreja contra o ministro do evangelho. Estas 3 posições que nos são apresentadas aqui por Teodoro de Beza, elas esclarecem as razões que Calvino tinha em condenar esse homem. Nós estamos diante de um homem, primeiro, um homem que foi diagnosticado pelo seu pastor como um homem de falso caráter. Calvino teve essa perspicácia, como nós vimos. Em segundo lugar, o pastor precisa observar como tal indivíduo
recebe ali as suas exortações e admoestações. Toda ovelha precisa ser dócil com o pastor. O pastor é um representante de Cristo na terra. Toda ovelha precisa ouvir a voz pastoral do seu pastor. Ela precisa dar ouvidos ao seu pastor. E se ela não ouve ao seu ministro, ao seu pastor, isso significa dizer que há um problema de insubordinação na vida dessa ovelha, que precisa ser tratado. A insubordinação denuncia pecado nesta ovelha, nesta pessoa. Em terceiro lugar, o próprio fato da observação de que tal homem começou a demonstrar-se ganancioso por alguma coisa na igreja. Neste caso, o Troilus desejava ser um dos pastores da igreja. Ele queria crescer na igreja. Assim que um dos pastores faleceu e houve vacância de uma posição, ele almejou essa posição. O texto de Beza deixa isso muito claro. Troilus esforçou-se abertamente com a ajuda de seus amigos para angariar o cargo de ministro do Evangelho, quando a nomeação de um sucessor estava sendo considerada. Então ele aproveitou aquele momento e a sua ambição pelo cargo de ser ministro veio à tona. E além disso, a própria insolência desse homem já o denunciava. E são pontos que o pastor precisa observar no seu rebanho. Aqueles que são insolentes, os ambiciosos que estão ali no meio. Algumas pessoas, como eu frisei, elas estão na igreja porque estão buscando algo além da salvação, da comunhão, estão buscando o que elas realmente querem, que é poder, prestígio, orgulho, fama, seja o que for, é o que elas estão buscando ali. E isso também se mostra evidente pelo fato de Troilus ter se juntado a outros como ele. Ou seja, ele buscou aqueles insatisfeitos na igreja, e eram insatisfeitos exatamente porque não suportavam as exortações pastorais de Calvino, estavam então insatisfeitos com o ministério, insatisfeitos na igreja, e estes, obviamente, identificou Troilus, devem ficar do meu lado nessa disputa. E Troilus, portanto, se juntou a estes homens. Ele dividiu a igreja. Ele criou um grupo na igreja, dentro da igreja de Cristo, em Genebra. E o pastor precisa também ter sabedoria para ver quando estas coisas estão começando a acontecer. E vendo estas coisas acontecer, ele precisa expor a maldade de maneira clara, exata e urgente. É um ponto que não pode ser deixado para depois. O pastor não pode, ao menos que ele não tenha absoluta certeza do que está acontecendo, ele, sabendo o que está acontecendo, precisa agir de maneira urgente em alguns casos. Este era um dos casos. Havia divisão na igreja. A igreja estava começando a ser contaminada. Grupos estavam se formando dentro da igreja. Então, falsos irmãos e como lidar com eles. Esse exemplo de Calvino é um excelente exemplo para nós começarmos a olhar para o ministério pastoral e ver como um pastor das ovelhas de Cristo precisa lidar com aqueles que estão no meio das ovelhas, mas são, na verdade, lobos. Não são convertidos. Estão com nossos irmãos, mas eles mesmos são falsos irmãos. E devemos lidar com eles assim. Esse é um bom exemplo. E eu quero mais uma vez frisar que nós temos outras opções, outras maneiras de agir, mas na situação em que Calvino viveu, essa foi a maneira que o pastor de Genebra decidiu agir com aquele irmão. E nós tiramos aqui grandes lições deste caso. Claro que nós vamos precisar adaptar muita coisa aos nossos próprios casos e situações peculiares, à nossa realidade, mas sempre agindo conforme as Escrituras Sagradas. Sempre tendo por base como a Bíblia nos manda agir, como o ministro precisa agir em uma dada situação. Por isso,
O ministro precisa ler as Escrituras, esmerar-se nas Escrituras de Deus, para crescer, para pastorear, para conhecer e para tomar decisões. Isso é fundamental. O nosso programa vai ficando por aqui hoje. Na próxima quarta-feira, com a graça de Deus, mais um programa Conselhos Pastorais. Até lá e que Deus vos abençoe.